Olá, olá, tudo bem por aí? Gente, estamos mais uma vez aqui no quintal do Tajupá, em São João de Pirabas, né? Nessa tarde incrível, que nem parece inverno amazônico. Tem uma lua já crescente ali, a coisa mais linda desse mundo. E é um prazer imensurável estar aqui hoje com essa pessoa que eu conheci, não tem nem uma semana, gente. Conheci essa mulher, Núbia Borges. A Núbia é moradora de São João de Pirabas, né? Não da cidade. Ela mora num sítio e ela tem um nome especial para esse sítio que ela vai falar já já. A Núbia, a gente acha, né? Vamos ver como que ela se enquadra nisso, que ela também é uma fazedora de humor poético. A Núbia, ela reverencia a natureza de uma forma incrível, né? E traz para a gente, né, o que ela colhe dessa natureza para que a gente possa se beneficiar de inúmeras formas com o resultado disso. Ela vai falar um pouco para vocês sobre o que ela faz e quem ela é. Núbia, muito obrigada por estar aqui. Está sendo incrível tudo isso. Eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir também vão se identificar muito com o que a gente vai apresentar hoje à tarde aqui para elas. Oi, então, me chamo Núbia e estou muito feliz mesmo de estar aqui. Você não tem ideia do que é isto para mim, para minha vida, para o meu coração. E agradeço logo para vocês. Então, eu moro no sítio, eu chamo o Sítio da Matinta, porque sempre eu respeitei muito as matintas. Eu convivi com algumas matintas. E às vezes alguém fala, você é uma matinta. Eu disse, não. As matintas que eu vivi, elas eram... não dá para descrever. Então, a partir do meu conhecimento do viver com essas matintas, elas abriram um pouco da minha vida, parte da minha vida, para o conhecimento com as plantas medicinais. Então, elas me ensinaram que eu podia tratar das minhas filhas, de mim, com as plantas. E isto cresceu dentro do meu entorno. Eu comecei a plantar ervas medicinais e cresceu muito. Eu consegui criar uns projetos que chamava Farmácia Viva, e esse projeto foi colocado dentro de secretarias de saúde dos municípios daqui do Pará. E durante 12 anos ela funcionou em algumas prefeituras, né? Mais em uma prefeitura e depois em outra, e também numa comunidade do Vale do Rio Capim. Então as matintas me levaram a fazer isto. E elas me mostraram algumas plantas. E dentre delas, elas me falavam sempre do breu branco, sabe? E eu tinha limitações com o breu. Eu usava o breu para proteger, para cuidar da minha casa, para proteger de espíritos. E sempre prestei muita atenção nessa planta. Há 5 anos atrás, eu iniciei um novo processo de estudo, que é a destilação do breu. E eu acho que você ficou conhecendo há poucos dias, né? Então, eu acho que você me convidou para falar um pouco também desse breu aqui, que a gente está com ele aqui. Aqui eu já estou com o breu destilado, né? O breu é uma resina, é um prótion, é uma resina, e quando ela entra em contato com o ar e com o sol, ela vai ficando sólida. E é muito comum na Amazônia colher essa resina
para fazer fumaça na casa, né, para defumar a casa, para espantar carapanã, insetos. E os pescadores também utilizam essa resina para calafetar as canoas. Na época que eu vivi na região do Marajó, nós usávamos essa resina, além de defumar a casa, de espantar todos esses bichinhos, nós colocávamos a resina dentro da andiroba, que era para a gente fazer uma massagem. Só que eu sempre achei que podia ter mais coisa escondida aí. E há 5 anos atrás eu comecei o estudo da destilação. Então eu estou destilando o breu e produzindo óleo essencial, que é uma maravilha. Enfim, é um óleo muito poderoso, com propriedades incríveis, né? Ele é anti-inflamatório, ele é broncodilatador, ele é cicatrizante, ele ajuda muito, muito nas dores, nas articulações. E além de produzir o óleo, eu comecei a fazer umas pomadas com ele, porque eu acho que a gente precisa ir aprofundando, né? Então eu faço umas pomadas, eu faço sabão com esse óleo, além de usar também o pó do breu. Eu uso o óleo e o pó e faço sabãozinhos. Além de destilar o breu, eu estou destilando também a copaíba, que aqui no Pará, que todo mundo conhece, na verdade o mundo inteiro está conhecendo a copaíba. A copaíba é um óleo bem resinoso e comecei a destilar também esse óleo. Dentro de outras plantinhas que eu ando especulando por aí. É isto. Então, você conheceu, o que você achou desse óleo? Olha, eu sou muito suspeita para falar, porque primeiro quando eu estava, né, lá no sítio da Matinta, onde ela mora, ela me apresentou primeiro o óleo da copaíba e eu já fiquei encantada porque tem propriedades mesmo assim maravilhosas, né? Eu prefiro sempre utilizar coisas que vêm da natureza. Eu resisto muito de utilizar remédios comprados em farmácias, né? Em farmácias que a gente conhece por aí. Então, eu já fiquei encantada com isso daqui, lindo e maravilhoso. Aí ela, de repente, começou a falar do breu branco, né? Contou uma história lá, e aí disse, não, experimenta esse daqui, né? Que foi o do breu branco. Na hora, eu disse, não, quero trocar, eu quero esse aqui, não quero mais aquele. E foi incrível, eu utilizei naquele mesmo dia à noite, quando eu cheguei, eu utilizei para um processo muito muito particular, né, que é durante a meditação que eu realizo todos os dias. E aí eu fiz com o óleo, coloquei o óleo, fiquei inalando, passei na nuca e nos pulsos, como ela tinha me sugerido. E foi uma coisa incrível, incrível, gente. E quando eu percebi, né, que é algo que realmente tem benefícios e que deve ser levado, né, para todo mundo, para todas as pessoas, enfim, quem precisa e quem ainda não precisa, a gente trazer luz, né, para essas coisas que a natureza está aqui, né, dando para a gente, é importantíssimo. E logo na hora eu me conectei com a Núbia e disse, menina, olha, tá aí, gostei muito. E a gente iniciou essa conversa, logo depois a Núbia veio até Pirabas e a gente já foi para um lugar que ela tinha muita vontade de chegar, que ainda não tinha, né, aparecido essa chance. E a gente e é lindo de ver assim, de observar ela, como ela fica prestando atenção em todas as árvores. Aí ela fala, não, ali eu acho que tem isso, ali eu acho que tem aquilo, sabe? É uma pessoa que está mesmo conectada e procurando, né? Procurando por possibilidades que possam ser compartilhadas para que a gente também experiencie desses benefícios, né?
Eu já digo que eu sou suspeita, porque esses olhos aqui são incríveis e maravilhosos. E essa conversa também, ela já, vou dar um pouquinho, né, do que a gente já está germinando. Essa conversa, ela já inicia, ela já é uma preparação para uma oficina que a gente vai ter o prazer, a sorte de ter a Núbia, né, realizando, que é uma oficina sobre. Ai, eu acho que eu não vou falar, não. A gente já falou bastante, né? Mas mais na frente a gente vai compartilhar mais do que vai ser sobre isso. Mas, enfim, se você está interessado, interessada, né, em saber um pouco mais sobre essa grandiosidade toda e ter uma pessoa que estuda isso, que pratica isso, é um luxo, né? E ter essa pessoa ainda querendo compartilhar tudo isso é maior ainda. Então, eu vou pedir para a Núbia contar só um pouco mais da história dela quando ela morou no Marajó. Então, gente, na década de 80 foi quando eu cheguei no Marajó, né, na Vila de Joanes, e tudo era muito, muito difícil, né? A carência era muito grande de atendimento médico, né, os alimentos também eram bem restritos, apesar de que eu nunca passei nenhum problema, nenhuma necessidade no Marajó, assim, sempre tinha a maior fartura. Eu deixei de comer carne há 43 anos atrás, bem na época que eu fui para o Marajó, então foi um desafio viver no Marajó e se alimentar de mel, de frutas, né? Não comia nem peixe. E lá no Marajó eu fui descobrindo a natureza, né? Na verdade, meus pais sempre me levaram para perto da natureza, mas no Marajó eu falo que é o lugar que eu perdi todos os meus medos. E lá, se você tinha uma febre, você corria numa rezadeira. Ah, vamos ali para benzer. Se estava com uma dor, é porque o caboclo te deu uma flechada lá no mato. Então, quando eu saía no mato, ou quando eu ia no mato e voltava, e eu chegava e falava, tô com uma dor aqui no joelho. Logo a tia Emília, que era a pessoa que cuidava de mim, das minhas filhas, ela falava, minha filha se levou uma flechada. Vem aqui que eu vou cuidar de você. Então, ela cuidava de mim, como outras também rezadeiras que tinham por lá. E quando eu fiquei grávida, todas as parteiras, todas elas puxavam minha barriga e me contavam histórias. Então eu não podia ficar longe daquela magia, nunca fiquei longe daquela magia. E por causa de um homem que era como um caixeiro viajante, ele, sempre que ele me olhava, ele falava, ai, como ela é franzina, como ela tem espinhela caída, deixa eu puxar sua espinhela. E todos puxavam a minha espinhela, levantava a arca, né? Levantar a arca. E um dia esse homem me fez uma massagem e ele utilizou uma ventosa com uma moeda, uma vela e um copinho. E ele passou mais ou menos 1h30 fazendo esta massagem em mim, essa arrumação lá em casa, que eu falo que foi uma confusão, porque ele foi embora no fim da tarde e essa noite eu passei a noite inteira acordada olhando para um índio que eu via dentro da minha casa. Então, nem a minha filha, nem o meu marido, ninguém podia tocar em mim. Eu passei a noite toda acordada. E de manhã, logo cedo, eu tinha que ir em Salvaterra, que era o dia que o ônibus nos levava para a cidade, e eu fui para Salvaterra. E eu lembro que sempre que eu acordava, eu jogava um caldeirão de chá na minha cabeça. Eu morei no Marajó 8 anos, e todos os dias eu fazia isto. Eu jogava esse caldeirão de chá na minha cabeça e o resto eu jogava na maré para Iemanjá. Acho que por isso fui tão abençoada naquele lugar.
E voltando no ônibus, ao meio-dia, quando eu voltava de Salvaterra, uma pessoa me chamou e falou que a tia Emília estava querendo falar comigo. E eu fui até a tia Emília dentro do ônibus e ela falou: minha filha, o que está acontecendo com você? Eu falei: o que, tia Emília? Ela disse: tem vários espíritos dançando ao seu redor, o que está acontecendo? E eu contei para ela da noite anterior, da massagem que eu tinha recebido e que eu não tinha conseguido dormir. E nós percebemos, eu comecei a compreender que essa massagem tinha desalinhado todos os meus chakras, ela tinha mexido com toda a minha energia, né? E a tia Emília me pediu que fosse à casa dela nesse dia, antes do sol se pôr, que ela ia começar a cuidar de mim. E foi neste momento que a tia Emília começou a tocar na minha cabeça e fazer todas as rezas e me passar os conhecimentos dela sobre as plantas. Então, ela, a partir desse dia, ela me rezava, ela me levava para o mato com ela para reconhecer espécies nativas, medicinais. Nós catávamos semente de andiroba na maré, fazíamos o óleo de andiroba. E ela foi me mostrando as coisas. Às vezes eu queria anotar, ela falava: não adianta, você não vai conseguir anotar nada. Eu disse: mas eu preciso. Ela falou assim: não, mas você não vai dar conta. Então, uma hora eu relaxei, deixei, e fui deixando a natureza e as matintas e colocando na minha cabeça e tocando no meu coração. E eu fui embora do Marajó depois, e quando eu voltei, eu fui viver em outro lugar. E nesse outro lugar que eu fui viver também era muito carente, muito carente. E eu comecei a cuidar das minhas filhas, porque elas pegavam muito piolho quando elas iam para a escola. E quando elas voltavam da escola, eu cuidava delas com o remédio que eu fazia para acabar com os piolhos, que era feito com plantas, que eu aprendi lá no Marajó com tia Emília. Então era um shampoo, eu chamava um shampoo para piolho. E o que aconteceu? Um dia eu percebi que não adiantava eu cuidar das minhas filhas e não cuidar das filhas das outras pessoas. Aí eu resolvi fazer um mutirão na escola. Aí eu convidei a diretora e as professoras para a gente fazer um mutirão na escola no sábado. E aí eu produzi 200 litros de shampoo com essas plantas. Era só planta, sabão de coco e água. Eu posso ensinar para vocês um dia, se interessar. E aí, nós fizemos um mutirão num sábado, que foi uma loucura. Eu nunca tinha visto tanto bicho subido nos nossos braços e nas nossas mãos. E no sábado seguinte, fizemos novamente um mutirão. E aí chegou o momento que eu falei para as professoras: vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o shampoo e vocês pedem para os alunos, os pais dos alunos pegarem comigo. E dessa maneira surgiu a Farmácia Viva, que aí eu posso contar, eu acho que em outra hora, porque é uma conversa bem comprida. Essa conversa também ela é muito importante para que a gente entenda, né, da urgência da gente começar a utilizar espaços, né, que possam promover encontros como esse e como o que vai ser logo mais o da oficina, né? Ter uma pessoa que vem, né, acumulando esse conhecimento sobre a natureza precisa ser levado adiante para que isso seja também compartilhado, né? Então a Núbia, depois de toda essa experiência dela, a vivência no Marajó, né, tudo o que vem acontecendo e que vai aumentando esse tesouro, essa bagagem dela, precisa ser compartilhado. E esse vem sendo um pedido dela, isso vem sendo sentido por ela.
compartilhar esse conhecimento, né? Então, cada vez que a gente tem uma planta no nosso quintal ou no jardim da vizinha, enfim, no quintal da avó, que possa ser utilizada para benefício de todos, né? Isso deve ser levado adiante. Então, a importância de ter a Núbia realizando, querendo compartilhar, ela vai além de simplesmente juntar um grupo de pessoas interessadas. Ela ultrapassa isso, né? Ela tem que ser multiplicada, né? Ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser dividida para que a gente possa manter tudo isso. Pronto. Tá bom. Aí eu passo para ela finalizar. E é isso também que a gente chama de tecnologia ancestral, né? E é isso que faz também o MUA estar interessado nessas vivências, nessas ações, nessas pessoas, né? Porque a gente acaba na tentativa e também resgatando, né, todo esse conhecimento, trazendo para agora e compartilhando, né, para quem possa se beneficiar e queira se beneficiar com tudo isso. Então, para esse benefício, nós vamos reunir pessoas, nós vamos convidar, né, Andréa, mulheres. Eu sempre falei num grupo de mulheres, mas foi o que eu pontuei. Mas se aparecer um rapaz, um homem, um senhor, nossa, vai ser maravilhoso também. Eu quero muito passar isto, deixar isto correr, entendeu? Correr como um rio que vai correndo. Eu quero que isso vá correndo, porque para mim não tem um prazer maior do que quando eu chego no quintal de alguém e que eu consigo observar várias plantinhas ali que eu posso transformar numa pomada, num xarope, num lambedor, como dizia no início lá no Marajó. Então, aqui sentada nesse quintal, eu já consegui identificar algumas plantas que estão por cima do muro, que está ali do lado, plantadinha ali. Então, eu quero que as pessoas cheguem e me falem: na minha casa eu tenho alecrim de Angola, por exemplo. E a outra vem me falar: na minha casa eu tenho artemísia, eu tenho marupazinho, sabe? Eu tenho losna, eu tenho cordão de frade. E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, vamos fazer essa coleta, né? Vamos fazer uma colheita. Eu quero muito fazer um jardim com essas plantas. E falar para as pessoas que elas não precisam, sabe, ficar correndo aí para a farmácia, que a farmácia está no fundo do quintal dela, sabe, que ela pode conseguir um montão de coisa sem precisar se intoxicar, sem ficar mal. Então eu quero muito ajudar a fazer um novo jardim, um jardim de plantas medicinais. E é por isso que eu gostei muito da ideia da Andréa, e eu tinha um sonho de fazer um trabalho com as mulheres. E eu acho que isso vai chegar. Eu espero que vai chegar logo. E também é importante falar, né, que esse conhecimento ele pode ser apresentado, ele pode ser compartilhado também com crianças, com jovens, né? Eu conheço alguns jovens aqui em São João de Pirabas que podem se interessar por isso, né? Na verdade, não existe faixa etária, porque assim, eu como pedagoga e tendo trabalhado muito tempo com crianças, eu sei que elas são curiosas, né? Criança é curiosa. E apresentar plantas de uma outra forma, né? A possibilidade que a gente tem de transformar essa criança num adulto que entenda a natureza também como uma farmácia viva, né? É enorme. Então, não tem faixa etária, né? Pode chegar. E fala de mais alguma coisa? Sim, do André. Então, e hoje o MUA está se apresentando assim. Eu estou aqui conversando do ladinho da Núbia, né? E o André, a outra parte do MUA, Dudu, está aí atrás das câmeras,
dando mais uma vez esse suporte pra gente, depois vai fazer a edição, enfim, tá trabalhando do outro lado. E aí chegamos no final de mais um videocast, né? Agradecer imensamente a Núbia, eu acho que é só um começo e um começo muito bom. E agradecer a Sabrina, que foi quem me levou até a Núbia, né? E aguardem o próximo episódio. Ficamos por aqui, mas logo, logo a gente volta.